maravilhosa, seja muito bem-vinda ao nosso segundo dia de treinamento Glow Up. Para você que não estava aqui ontem comigo, prazer, eu sou Tamires Aleluia, casada, 34 anos, bacharel em psicologia desde 2012, cristã e atualmente ajudo mulheres a restaurarem o seu casamento ou se recuperarem de uma traição, mesmo que isso não signifique permanecer neste relacionamento, tá? Eu tô aqui para te ajudar, sou sim defensora da família e dos bons costumes, mas também acredito que em algumas situações o divórcio é a melhor opção, isso se não for a única, né? Então hoje eu tô aqui não para te julgar, não para te apontar o dedo, mas para te auxiliar nesse caminho após uma traição, após a descoberta de uma traição, ok? Começando de novo, por que Glow Up para esse treinamento? Porque 2023 está acabando e Glow Up quer dizer melhorar. Então essa é a minha proposta para você durante esses 4 dias em que estaremos juntas com aulas rápidas e práticas. Ontem eu passei um exercício para você que não estava na aula 1, assista depois o reprise, espero que você esteja cadastrado, vou deixar o site aqui embaixo, e faça o seu exercício para que você possa ter clareza dos pontos positivos e negativos de um divórcio, de uma separação, ok? Hoje, o tema da nossa aula é pare de se justificar. E por que eu trouxe esse tema? Porque esse tema não serve apenas para quem está passando por uma crise no casamento, para quem descobriu uma traição, mas também para a vida, né? Talvez a nossa cultura aqui no Brasil, talvez a nossa crença, né, tenha nos levado a pensar e a achar que a gente deve se justificar por tudo, que a gente deve se explicar por tudo, que as pessoas têm que nos aprovar, que as pessoas têm que bater palmas para aquilo que a gente faz. E muitas vezes nessa ânsia de ser aceita, né, e ser entendida, a gente acaba se justificando para pessoas que não precisam, tá? Lá dentro do desafio 14 dias, eu abordo todos estes assuntos de maneira muito mais profunda, tá? Mas eu vou tentar trazer aqui para vocês de uma maneira mais prática, como que acontece esse processo, né? Provavelmente, quando você descobriu a traição, você ficou muito brava, você ficou com muita raiva, você ficou pensando onde foi que você errou, né? E lá dentro do desafio eu te falo quais foram os possíveis acessos que você abriu para que a traição acontecesse, para que isso não aconteça em outro relacionamento, ou para que isso não aconteça novamente. Porém, algumas mulheres, quando elas descobrem a traição, elas têm a necessidade de sair contando para todo mundo quem é este homem com quem ela estava casada e desmoralizá-lo frente a todos, né? Contar, se expor. E por que isso não é bom? Porque caso lá na frente você resolva essa situação e muitas vezes você pense em voltar para este relacionamento, já vai ter um exército de pessoas torcendo contra e questionando o porquê você está tomando essa decisão, já que, haja vista, lá atrás, no passado, ele não prestava, ele era isso, ele era aquilo outro e ele te traiu. Então, essa necessidade de expor o que aconteceu, de desabafar, de contar, eu entendo essa necessidade, vá por mim, eu entendo. Muitas vezes a gente quer mesmo falar, a gente quer colocar isso pra fora, a gente não quer segurar tudo sozinha. Mas se eu posso aqui te dar um conselho, com toda essa bagagem que eu tenho como terapeuta, não fale nada pra ninguém. A não ser que você tenha, assim, uma pessoa de muita confiança que vai guardar isso em segredo e lá no futuro não vai usar isso contra você, né? Geralmente seria um analista, um terapeuta, um padre, um pastor,
Que são pessoas que lá na frente, independente de qual for a sua decisão, são pessoas que não iriam te julgar e pessoas que não iriam jogar essa decisão na sua cara novamente. Porque no momento da raiva, vamos combinar? No momento da raiva, a gente fala o que a gente não quer. Existe um provérbio, uma frase, um ditado que diz que você não deve tomar nenhuma decisão quando está muito feliz, nem quando você está muito irritado. Porque, obviamente, alguma coisa vai dar errado nisso aí. Então, essa necessidade que a gente tem de falar é do ser humano, é normal, mas ela não é saudável. Pelo contrário, ela pode se tornar muito prejudicial para um relacionamento que está tentando se reconstruir, ter pessoas em volta julgando, falando, dando opiniões não solicitadas e induzindo ali, principalmente se você tem um parceiro que é muito aquelas pessoas influenciáveis. Se você tem um parceiro que é muito influenciável, que vai muito pela cabeça dos outros, isso é um problema. É um problema. Porque ele não vai fazer aquilo que ele quer. Ele vai fazer pensando o que as pessoas vão falar. O que vão achar. Pessoas demais sabendo sobre isso, falando sobre isso, mais atrapalha do que ajuda. E o meu conselho para você hoje é que você veja a traição como uma oportunidade de, primeiro, conhecer realmente quem é o seu parceiro. Segundo, conhecer realmente quem é você. Mas por que quem sou eu, Tamires? Porque nos momentos de maior tensão, a gente descobre quem são as pessoas realmente. E a gente descobre quem nós somos. Porque mais importante do que saber quem é a pessoa com quem você casou, é saber quem é você nessa relação. É saber quem é você nessa dinâmica. Eu estava assistindo uma entrevista da Ana Hickman, estourou toda essa notícia sobre o divórcio dela e as agressões. E é muito diferente quando você vê o relato da Ana Hickman, ela dizendo que desde janeiro eles não tinham mais uma convivência matrimonial, que eles já estavam em quartos separados, que a vida deles em conjunto era baseada somente em negócios, porque ele administrava as empresas, né? E ela era a figura mais... a estrela, né? A expert, e ele era ali o administrador dessa carreira. E aí você vê ela contando 2 pontos que me chamaram muito a atenção. E eu quero trazer isso hoje para você. Se você não viu a reportagem dela no Domingo Espetacular, assista. Com a Carolina... esqueci o nome dela. Mas tem 2 pontos aqui que eu quero que você preste muita atenção, tá? A primeira coisa, a Ana Hickman estava vivendo dentro de um padrão. Por quê? Porque a Ana Hickman, ela viu durante a sua adolescência e talvez uma parte ali da vida adulta, ela viu a mãe ser espancada pelo pai e ela também chegou a ser agredida pelo pai. Ela contou um episódio, não sei ao certo se houveram outros episódios em relação ao pai e ela. Mas a mãe dela teve ferimentos dele abrir a cabeça dela inteira, enfim, quebrar uma mesa com a Ana Hickman em cima. Então, assim, ela viveu, durante a adolescência dela, um período em que o pai dela agredia a mãe. E ela mesma disse que depois que eles se divorciaram, que o pai foi colocado para fora de casa, mesmo assim, as agressões ainda continuaram. Ela já tinha ali um padrão do que era um homem, do que é um homem.
né? Ela tinha esse padrão já construído desde a adolescência dela. Quando ela conhece o Alexandre, ela tem 15 anos. Se não me engano é isso, ela tem 15 anos. Ana Hickman vai procurar um homem que inconscientemente lembre a figura paterna dela. Ela não entrou em detalhes se na época do namoro já existiam as agressões, mas depois de 25 anos de casada, ela pôde falar que as agressões já existiam há algum tempo. Começou com o jeito grosseiro dele, depois ele foi levantando o tom de voz, depois ele foi ameaçando, até que um dia ele deu uma cabeçada, até que um dia ele deu uma luxação no braço. Então, assim, perceba que muitas vezes a gente está num relacionamento amoroso e a gente só está repetindo um ciclo, repetindo um padrão, tá? E isso é muito diferente, Por isso que ontem eu pedi para você fazer aquele exercício de pesar os prós e os contra, né? Se aquele homem realmente é um homem de caráter que teve um deslize ou se ele tem um desvio de caráter. Por quê? Porque no relato da Ana, ali em 40 minutos de vídeo, você consegue ver nitidamente que não é um desvio, que não é um escorregão que o Alexandre teve. É um desvio de caráter, né? E existe um padrão da Ana Hickman em escolher um parceiro que lembre o pai. Por isso que eu digo que cada caso é um caso e que aqui eu não posso colocar todos vocês numa caixa. Eu tenho que olhar para a individualidade de cada casamento, eu tenho que olhar para a individualidade de cada parceiro, eu tenho que olhar para a individualidade de cada situação. Você que está dentro da situação precisa agora deixar o seu lado emocional de lado, trazer o seu lado racional para que você entenda qual é a sua situação. Quem é você dentro dessa relação? Entende? Então, eu preciso que você olhe se existe um padrão se repetindo, se você sempre escolhe homens que no final acabam te traindo ou te trocando, se você teve uma infância em que você viu o seu pai e a sua mãe passarem por essa mesma situação de traição. É preciso que você analise se você está dentro de um ciclo ou se você simplesmente escolheu um homem que teve um tropeço no meio do caminho. Porque se esse homem já tem um desvio de caráter, se esse homem faz parte de um padrão pré-estabelecido na sua infância, provavelmente a probabilidade de você recuperar essa relação é muito baixa. Esse homem precisaria querer mudar. Agora, se você escolher um homem de caráter, um homem que nunca deu sinais negativos de traição, porque perfeito não tem nenhum, tá? Já vou logo te falando, homem perfeito não tem nenhum. O que tinha mataram, que era Jesus. Se esse homem é normal, não dá nenhum tipo de sinal de desvio de caráter, desvio de conduta, é um bom pai, é um bom marido, tudo que você precisa ele tá ali, ele é parceiro, ele te ajuda, ele te dá força, ele é um cara 10. Mas a gente passou por situações dentro do casamento que levaram ele por imaturidade, por despreparo, à traição. Eu apostaria minhas fichas nessa relação, na reconstrução dessa relação, na restauração desse casamento, tá? Por quê? Porque casamento, basicamente, é tudo igual, tá? Se você erra num casamento e você acha que trocando de parceiro a relação vai dar certo, pergunte pro Fábio Júnior,
pergunte para o Kleber Lucas, pergunte para a Vanilda Bordieri se realmente muda alguma coisa. O que você precisa entender é que um ciclo precisa ser quebrado. Se o ciclo não for quebrado, trocar de parceiro só vai prolongar cada vez mais o seu erro e a sua situação. Tamires, fui traída, não faço parte de um ciclo pré-estabelecido na minha infância, foi um escorregão, ele é incrível, eu amo ele e eu quero restaurar o meu casamento. Dentro do desafio 14 dias, eu te mostro que não é fazer vista grossa e continuar de onde se parou. É mostrar para este homem as consequências do ato dele e ele reconquistar a confiança da família e das pessoas dessa família, tá? Que aí no caso eu tô falando de filhos e da esposa, tá? Não tô falando de sogra, de cunhado, tô falando de ninguém. Porque traição se resolve entre quatro paredes. Não se resolve com pai, com mãe, com sogro, não se resolve assim, tá? Família, quando eu digo família, é pai, mãe e filhos. Sogros, cunhados, primos, tios, é parente, tá? E parente, a gente não resolve assuntos importantes da família. Casou, é você e o seu marido. É você e o seu marido. Depois, né, vamos supor que você é líder aí de mulheres, depois que tudo se resolver, você quiser expor essa situação com a permissão do seu marido para edificar a fé de outras mulheres, ok. Mas enquanto a ferida está lá aberta, enquanto você ainda não cicatrizou, enquanto você ainda não sabe o que vai fazer, não abra isso para outras pessoas do parentesco, né, a parentela. Porque a live de hoje, a aula de hoje é justamente pare de se justificar. E parar de se justificar inclui parar de contar a sua vida para as pessoas, parar de fazer propaganda da performance sexual do seu marido, parar de ficar mostrando qualidades demais para quem não precisa. Ninguém precisa saber que o seu marido é incrível, que ele acorda no meio da noite para te levar água, ou que todo dia ele chega com chocolate, uma flor em casa. Ninguém precisa dos detalhes da sua vida conjugal, tá? Ninguém precisa. Ninguém precisa. Por quê? Porque muitas vezes quando você está falando muito bem do seu marido, quando você está expondo ali a virilidade dele, a potência dele, muitas vezes você pode estar confidenciando tudo isso para uma pessoa que está com o casamento destruído, que não tem um relacionamento de valor igual ao seu, e o olho dessa pessoa pode crescer, essa pessoa pode não ter caráter, e você pode criar uma situação de traição pelo simples fato de você abrir a sua boca para quem não precisava. Entenda de uma vez por todas que o que acontece dentro da sua casa precisa ficar dentro da sua casa. Você honrar o seu marido vez ou outra. Eu tive agora em novembro um evento presencial e eu honrei o meu esposo na frente das pessoas, né? Falando que ele é o meu suporte, que ele é a pessoa que me apoia nos bastidores, mesmo que ele não goste de holoforte, que ele não goste de aparecer, que ele não goste de pegar no microfone, de falar em público. Sem o apoio dele, sem o suporte dele, nenhum dos meus projetos estariam acontecendo. E eu agradeci a Deus pela vida dele publicamente e honrei a vida dele perante as pessoas neste evento presencial. Isso é uma situação. Agora, eu pegar o microfone e começar a falar do desempenho do meu marido, de todos os detalhes da nossa vida, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, de quão incrível ele é, isso é uma postura que nenhuma mulher deveria ter, né? Nós não deveríamos abrir a nossa intimidade para pessoas que não querem, não vão se privilegiar dessa informação, né? O que pode acontecer é o quê? Criar ali uma onda de fofoca, criar ali uma onda de inveja, criar ali
brechas e legalidades para que a traição ocorra, para que a disputa ocorra. Ai, Tamires, mas o meu marido não é culpa das outras pessoas que o meu marido me traiu. O meu marido que tinha compromisso comigo, a culpa é dele, foi ele que me traiu. Mas entenda que em alguns momentos a gente abre uma legalidade, né? Pode ver que a porcentagem de mulheres que são traídas, o marido com a melhor amiga é muito grande. E por que as mulheres são traídas com a melhor amiga? Porque é justamente para essa pessoa que elas contam as intimidades ali do casal, sem necessidade alguma. Então esse mini treinamento Glow Up é para você que foi traída, entender como sair deste momento, tá? De dor, de sofrimento, de angústia. Eu recebi uma mensagem essa semana no meu Instagram falando que há 1 ano e 3 meses ela estava sofrendo por uma traição. 1 ano e 3 meses é muito tempo. Porque a traição, ela se assemelha ao período de luto. E vamos por aí que 3 meses é o suficiente para você reformular isso e destravar essa traição na sua mente, tá? Os homens não são iguais, não é porque um te traiu que 2 vai trair. Você precisa quebrar esse ciclo, você precisa ressignificar esse acontecimento, você precisa liberar perdão, você precisa seguir adiante e esquecer o que ficou para trás. Eu tenho um hábito de ver pessoas na rua, conhecidos, e falar assim, nossa, eu não gostava dessa pessoa, e eu não sei porquê. E não me lembrar o porquê que eu não gostava daquela pessoa, né? E aí minha mãe sempre fala, ai, você não lembra que fulano fez isso, tal dia, tal hora, assim, assado? Eu falo, é? Ela falou, você não lembra? Eu falo, não. Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa amnésia, sabe? Fulano te traiu, fulano te enganou, fulano mentiu. Deixa isso no passado. Sofre ali os 3 meses, tá? Sofre, se descabela, chora, fica sem comer ou come demais, não importa. Passe o luto do seu jeito, tá? E depois desses 3 meses, vá viver a sua vida. Esquece isso, joga no mar do esquecimento. Porque Deus quer te dar vida e vida em abundância. E vida em abundância não é ficar relembrando traição, não é ficar relembrando ex, não é ficar relembrando o passado. Não é. É olhar pra frente, seguir em frente com o melhor que Deus pode te dar. Amém? Ai, que delícia! Segundo dia do nosso treinamento Glow Up. Me siga lá nas redes sociais, Tamires Aleluia. Amanhã às 18 horas eu estou aqui novamente. Nossas aulas, 20, 25 minutos, rápido e objetivo. E qual é a tarefa de hoje? Feche a sua boca. A partir de hoje, não conte mais nada para ninguém, não fale mais com ninguém sobre isso, a não ser seu terapeuta, seu padre e seu pastor. Caso contrário, para de ficar abrindo sua boca para parente, para de ficar expondo o seu esposo, para de ficar falando dessa situação, tá bom? A partir de agora, a gente vai traçar uma nova estratégia, um novo caminho e coisas muito boas vão vir. Te encontro amanhã. Você que não se cadastrou, se cadastre. Você recebe o link da aula com prioridade no seu e-mail. E na quinta-feira, quando eu abrir as vagas do desafio 14 dias, você vai receber um voucher de desconto, tá bom? Hoje o desafio custa R$197 ou 12 de R$19,70 no cartão de crédito, mas no dia 7, a hora que eu abrir as vagas, quem estiver cadastrado pelo site que está aqui embaixo vai receber um link exclusivo e as primeiras pessoas que ganharem, que comprarem o desafio 14 dias também vão ganhar bônus especiais, que não é o e-book e não é o planner que todos ganham, tá? Vão ser bônus especiais para os primeiros que comprarem o desafio. Então, eu acho inteligente que você se cadastre aqui pelo site com o seu nome e e-mail, tá bom? Um beijo, te vejo amanhã. Deixa o seu curtir, deixa o seu joinha aqui neste vídeo e encaminha ele para uma amiga que tá precisando aí dar um glow up na sua vida amorosa, tá bom? Beijo, até amanhã!